Oi, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Pod Inova, o seu podcast da inovação, e hoje recebo uma convidada muito especial, uma pessoa que eu gosto bastante, extremamente competente, antenada, Raquel Cardamone. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Johnny, sempre bom estar aqui com você, trazendo sempre novidades aí, né? Você é super antenado também. Estamos aí, né, na correria. A Raquel, ela é especialista em cidades inteligentes, tem uma plataforma muito legal que trata de indicadores para cidades inteligentes. Mas antes da gente entrar nessa parte mais teórica da coisa, mais técnica, eu quero saber um pouquinho da Raquel. Raquel, como você começou nessa praia aí de cidades inteligentes? Hoje você trabalha numa grande empresa, uma empresa que não tem problema, tá assim, o microfone aqui, tá tudo certo, mas você trabalha numa empresa importante de indicadores, de cidades inteligentes, dialoga com muitas prefeituras. Como começou tudo isso, Raquel? Ah, legal. Todo mundo me pergunta, né? Por que você foi para essa área do setor público? Eu sempre gostei de gestão pública, mas nunca gostei de política. Então, quando eu comecei a entender o que eu poderia fazer, eu fui para a administração de empresas. E aí, avaliei a administração pública. E aí, acabei indo para o mercado, né? Acabei me afastando um pouco da questão da gestão pública, até que eu fui trabalhar numa consultoria de mobilidade urbana. Né? E aí, aí a gente entrou para... Era uma consultoria para o setor automobilístico, né? Trabalhava muito com projeção de carros, trabalha ainda até hoje. E aí eles começaram a avaliar as tecnologias dos carros, como que os carros poderiam evoluir tecnicamente para que tivesse menos acidentes. Depois, como que os carros poderiam falar com a infraestrutura da cidade. Então, a gente começou a estudar muito sobre mobilidade. E aí entrou mobilidade urbana, daí a gente começou a entender tecnologia melhorando a área da mobilidade. Peraí que dá para avançar também para as outras áreas da cidade. E foi aí que eu me deparei em 2015 com o tema de cidades inteligentes, né? Na época foi um paper que eu li da Ericsson, na época, que era Network Cities, e falava sobre como que a tecnologia estava mudando, né, a questão das cidades, a evolução das cidades usando tecnologia, e daí da gestão pública utilizando a tecnologia. E foi aí que eu falei, pronto, né, consigo com a administração, né, que eu sempre trabalhei, nessa consultoria influenciar as cidades, que eu gosto bastante, que é de gestão pública, e de fora ali, né. E aí foi aí que eu falei, vou investir nisso. A empresa que eu trabalhava, essa consultoria, começou a investir também em pesquisa. Virei pesquisadora da Unicamp, né? Sou de Campinas, aqui próximo. Fui para a Unicamp na área de engenharia elétrica. Iniciei, né, a pesquisa no tema de cidades inteligentes. Daí o tema evoluiu, né? Antes era Network Cities, depois foi para Smart Cities. Teve de tudo, né? Cidade digital, tiveram vários. E aí, desde 2015, eu vou para a Feira de Barcelona, que é de cidades inteligentes. Já esteve lá, né? Estivemos o ano passado, né, Jones? Nos encontramos lá, sim. Nos encontramos lá. E aí comecei a estudar tudo que era tecnologia para a cidade. Aí me apaixonei pelo tema e hoje eu sou uma apaixonada por gestão pública e apaixonada principalmente com o que a gente pode fazer de melhor, como que a gente pode melhorar aí a eficiência das cidades. E além desse trabalho todo, Raquel, acho que um item muito importante nisso tudo é o networking, né? Que você não para. Todos os eventos de cidades inteligentes que eu vejo, a Raquel, junto com a Bright, está por lá. Seja com um stand, seja numa palestra, seja simplesmente algum consultor andando. Qual que é a importância do networking nisso tudo, Raquel, na sua opinião? Legal. Super importante, né? Assim, quando a gente começou a fazer o trabalho, primeiro a gente começou a entender o que existia no mercado. Então, a gente começou a visitar todas as feiras. E na feira você consegue, além de conhecer quem está indo atrás sobre o assunto, mas também quais são as novidades, o que é inovação, né? Quando a gente fala aqui de um podcast de inovação, aonde a gente consegue encontrar pesquisando muito, que a gente mais fazia pesquisar, e em feiras para, né, ter esse conhecimento. E foi uma das feiras, nessa de Barcelona, que a gente foi, com um grupo de prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos da FNP, que a gente acompanhou eles nessa feira, então eles estavam lá, né, querendo, né, ver novidades, inovação para as cidades, e que foi aí que a gente identificou como que a gente poderia ajudá-los, que foi aí a criação da Bright Cities, né? A empresa, eu trabalhava na Bright Consulting, que é essa empresa do setor automobilístico, que trabalhava bastante com a questão de mobilidade. E aí, lá, quando a gente começou a pesquisar e acompanhar, foi nessas feiras que a gente conheceu muita gente, conheceu muitos prefeitos, começou a entender a dor dos prefeitos em termos de descobrir como absorver essa tecnologia, como que fazer toda a parte de transformação digital nas cidades. Né, a gente via isso, a tecnologia avançando muito no setor privado, mas no setor público ainda estava, né, 2015, ali no Brasil ainda estava se, né, identificando como fazer. E eles estavam lá buscando como fazer. E aí, quando a gente voltou, a gente falou, olha, nós somos consultores, nós somos especialistas, estamos nos especializando no tema, como que a gente pode ajudar?
E a gente montou aí a plataforma. A gente falou, não, vamos ajudar porque a gente vai colocar numa plataforma só todas as soluções que já vamos começar a mapear a solução e vamos também ajudar o gestor público a entender o caminho para fazer a transformação digital a partir de um diagnóstico. Então, vamos elencar indicadores para isso. Então, foi daí que a gente, né, montou a plataforma. E indispensável você ter, né, com quem... o networking é indispensável, ainda mais quando você está falando de inovação, para saber quem está, né, mais conhecedor daquele assunto que você está avançando. E aí, testar também um produto com inovação, a gente tá muito... Sempre novidade. Então, a gente foi montando toda a plataforma, todo o teste da plataforma, o MVP, a construção sempre foi acompanhada com essas pessoas que a gente conheceu, né, para validarem todo o processo. Então, a FNP é a gente sempre voltava a perguntar, faz sentido? Não faz? Né, a gente fazia entrevistas com os prefeitos, vai te ajudar? Né, por onde que é maior a sua dor quando a gente fala de indicadores? Então, é sempre importante. Desde lá, a gente criou isso como meta da empresa. A gente sempre está nos eventos, sempre está acompanhando o que tem de novidade. E a gente sempre participa aí para fazer uma grande corrente do bem em relação à transformação das cidades. Então, a gente fala que esse time de cidades inteligentes hoje está bem fortalecido, então está crescendo bastante, a gente vem crescendo a cada ano. Eu percebo que no Brasil tem crescido, como você tem dito, tem crescido. Acho que em 2020 ou 2021 lançaram a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que ali dá uma regulamentada nas coisas, né? Além das leis, toda a Lei Geral de Proteção dos Dados, a nova Lei de Licitações, que saiu ano passado, que também acho que dá uma inovada nas coisas. O Marco das Startups. Marco das Startups. Como que você vê tudo isso, essa parte burocrática da coisa? Você acha que a gente está caminhando, Raquel, para uma inovação nas leis? Porque isso que burocratiza um pouco, né? A dificuldade de contratar uma startup no setor público, por exemplo. Como que você enxerga tudo isso? Sim, acho que se você é gestor, né, Johnny sabe bem disso, que inovação na gestão pública passa por uma barreira muito grande, que é a questão da burocracia que nós temos. Mas você também pontuou muito bem essas últimas conquistas que a gente teve de evolução aqui no Brasil. Então, o Brasil começou, né, a ver isso, a inovação como essencial, porque a gente tem dados aí que mostram que até, né, a gente consegue reduzir até 90% do custo quando a gente digitaliza um sistema ou uma funcionalidade ali que a gente tem na prefeitura, uma atividade. Então, assim, há uma redução de custo, há uma redução de tempo, há também muitos ganhos de eficiência, né, com isso. Então, é importante a gente não está falando só da tecnologia, mas está falando como que a gente pode prover um serviço melhor. E aí, nos últimos anos, né, veio esse tema forte de cidades inteligentes, veio para o Brasil, na Europa já estava bem avançado. Aqui a gente começou a sentir muito isso, muito forte, e aí veio também pandemia, que ajudou na questão, né, da aceleração, da absorção da tecnologia. E aí o governo federal, né, sentiu a necessidade de dar um direcionamento. O que é, né? Porque existem vários conceitos de cidades inteligentes, né? Lá atrás o conceito era a absorção de tecnologia. Então, ser uma cidade digital, ter o Wi-Fi na praça. E isso evoluiu. Não é só ter a tecnologia, né? A tecnologia não é o objetivo final. O objetivo final é melhorar o serviço público, seja entregar um transporte público melhor, seja ser mais rápido para emitir alguma documentação, seja ter uma educação mais evoluída. Então, assim, e a tecnologia pode ajudar. Então, é um passo para isso. E aí o governo juntou, né, mais de 200 especialistas, né, acho que vocês também estavam lá no grupo, especialistas do mercado, pesquisadores, gestores, e o governo federal, junto, né, que foi liderado aí pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo MDR, né, Ministério do Desenvolvimento Regional. E eles lançaram uma Carta de Cidades Brasileiras, que tem o intuito de divulgar o que é o conceito na visão, né, do Brasil e como aplicar isso. O que as cidades, os gestores públicos precisam avaliar dentro da cidade para que ele possa absorver esse conceito. Então, ali são 8 temas principais. Então, tem todo um direcionamento do cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente fala de tecnologia também, a gente acaba, né, tendo a chance de excluir pessoas que já não têm acesso a essa tecnologia. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter para não deixar ninguém de fora? A cidade inteligente é a cidade que usa bem seus recursos, abraça a todos, né, e entrega serviços para todo cidadão. Independentemente se ele tem acesso ou não, a gente tem que dar acesso para ele conseguir acessar aquele sistema, então, ou aquele serviço. Então, ali é bem importante, né? Está disponível gratuitamente, está lá, só colocar no Google Carta das Cidades Brasileiras aí do Governo Federal, e tem um conteúdo riquíssimo em relação
a esse tema, que é 100% inovação, né? Assim, inovação, quando a gente fala, que não é 100% tecnologia, mas inovação, sim. Porque nem sempre, né, inovação, ela leva a tecnologia. As práticas, né? Você muda um processo, você está inovando. Exatamente, a gente sempre gosta de falar isso, né? Assim, um processo novo, você ser mais efetivo, reduzir um ciclo, reduzir uma etapa de um processo que antes, né, pela burocracia que a gente foi adquirindo aí, né, pelos anos, não fazia sentido você reduzir isso, fazer de uma forma diferente, cruzar dados de uma maneira diferente. Isso já é uma inovação, né? Não necessariamente você tem que utilizar a tecnologia para isso. Mas a tecnologia também veio para ajudar bastante esse mundo de dados que a gente tem, né, hoje, como que a gente consolida e gerencia melhor a cidade. Então, ela veio também para ajudar. Então, ela tá, mas ela não é o ponto principal, né? A gente sempre meio, repete, né? Fala isso, né? Todo mundo, quem já está há bastante tempo como você já ouviu bastante isso, né? A tecnologia não é o nosso objetivo principal. A tecnologia vem ajudar. O objetivo principal, quem está no foco, no centro, são as pessoas e como a gente faz com que a cidade seja melhor, tenha mais qualidade de vida e seja melhor aí para nós. Como você tem feito, Raquel? Você que roda bastante, conversa com muito gestor público, prefeito, prefeita, pelo Brasil inteiro, eu sei disso, Raquel, conheço ela de muitos eventos, de muitas negociações. Como você engaja o gestor público? Como você mostra para ele a importância do uso de dados, por exemplo? Porque depois você vai explicar um pouquinho mais da plataforma, Sim. de uma forma para o leigo entender. Porque aqui as pessoas que ouvem nosso podcast são desde pessoas especialistas no assunto, como também pessoas que não conhecem necessariamente de cidade inteligente, de indicadores e tal. Mas como engajar? Como realmente falar para o gestor público, olha, senhor gestor, Importante, senhora gestora, né? É isso aqui, a nossa plataforma faz isso, ou que não seja através da nossa plataforma, mas que você tome decisões com base em dados, não apenas com base em achismos. Como engajar? Como chegar no gestor público assim, fazer com que ele se empolgue? Use. Não, é interessante, assim, porque a gente estava até num evento na semana passada, que eram de cidades até 50 mil habitantes. Então, são cidades que acreditam que esse tema, né, de cidades inteligentes está muito longe. Esse tema é para grandes cidades, Jundiaí, para São Paulo, Campinas, Curitiba, né, e não é para mim. Mas é para toda a cidade, né? Acho que é super importante esclarecer esse ponto, assim. E como que a gente faz para engajar e mostrar isso para uma cidade que, às vezes, tem muita dificuldade na própria infraestrutura, às vezes não tem infraestrutura de saúde, e falar para ela sobre tecnologia, ou falar para ela sobre inovação. Tem cidade que não tem transporte público. Não tem transporte público, não tem nem rede, né, de internet. Você fala, mas tá, como que eu começo? Então, o que a gente faz é mostrar para ela que a inovação está desde você agregar, por exemplo, uma energia renovável, Brasil, sol que a gente tem. E a gente tem assim, um potencial gigante, hoje está bem acessível, né? Essa questão de energia solar. A gente vê cidades que sofrem, né, em relação a prover, a pagar o orçamento limitado no geral e pode estar utilizando de uma fonte nas escolas públicas, nos prédios públicos de energia solar e aí reduzir até, né, 50% do custo no final. Então, isso é para qualquer tamanho, né? Para uma cidade que tenha, né, 10 prédios públicos, uma cidade que tenha 5, uma cidade que tenha 1, como que a gente muda a mentalidade de a gente utilizar aquela infraestrutura? E aí, hoje também tem muitas parcerias que seja possível, mas como a gente traz isso? A gente normalmente tenta engajar, né, voltando à sua pergunta, mostrando os benefícios. Não adianta eu dizer que é legal ter uma cidade inteligente, né? O que a gente tem que mostrar é, eu vou reduzir 50% do seu custo em energia, em consumo de energia, eu vou gerar... Vou reduzir filas, porque a gente vai ter um sistema que vai gerenciar melhor quem precisa, né? Quem está precisando se consultar com o médico, quem está precisando cruzar esse dado melhor com consultas versus exames, porque a gente viu muito, né? A gente analisou uma cidade de 70 mil habitantes, que o problema dela é que tinha a consulta do médico e a data do exame era muito depois, a hora que ia fazer o exame já não dava mais, já estava muito longe para fazer a outra consulta. Então, como que a gente combina isso? Por sistemas, isso pode facilitar bastante. A questão das faltas do sistema de saúde também. Muita gente, né, tendo fila, e a hora que você vê, tem um médico lá esperando, a pessoa falta, o cidadão. Como que a gente usa o WhatsApp para facilitar isso? Como que a gente faz para reduzir isso? Então, o principal para você engajar é mostrar o benefício. Né? No final, é quanto que vai reduzir no bolso, e no bolso que a gente diz do orçamento ali da cidade, e o quanto isso vai trazer de benefício ali no final para o cidadão. Vamos reduzir... Né, vamos melhorar a rota do transporte público, sempre trazendo exemplos de como, no final, a gente consegue entregar uma vantagem, né, para a gestão em termos de melhora de qualidade de vida.
E a plataforma da Bright, você disse que ele já mapeou todos os municípios brasileiros, é isso? Todos. A gente tem ali os 5.570 municípios mapeados. E aí, como que a gente, né? A gente falou que a gente deu alguns exemplos, né, na área de mobilidade, na área de saúde, educação, também tem diversos aplicativos que melhoram, né, a permanência de alunos na escola, por exemplo, essa relação com pais. E aí, o que a gente entendeu como importante era como que a gente começa isso no gestor público, né? A gente está falando bastante. Então, a gente entendeu que o caminho para você começar é você primeiro entender a situação atual da cidade. Então, por isso que isso é para qualquer especialista, se é especialista ou se é um gestor. Então, acho que é legal o público de vocês aqui, porque é para qualquer um. Todo mundo é cidadão, né, em primeiro lugar. Então, não vive na cidade, quer entender o que a gente pode fazer de melhor. Então, a plataforma é para qualquer um que entre lá e fala, tá, o que existe hoje de melhora em soluções ou boas práticas na área de mobilidade, ou na área de saúde, ou de educação, ou de segurança, que impacta muito das cidades. Então, ali, o ponto de partida que a gente coloca é entender a situação atual. Por isso que a gente faz um diagnóstico da cidade. E como que, né, a gente chegou a fazer um diagnóstico? Imagina, as cidades são muito diferentes, desafios gigantes, né? Tem cidades aqui no Brasil que a gente tem de 1.500 habitantes até, né, São Paulo, uma grande cidade. Então, como que a gente faz para equalizar tudo isso? Então, a gente foi estudar e a gente elencou indicadores de cidades já padronizados, né? Não são indicadores Bright Cities, são indicadores que já estavam muito bem posicionados, são indicadores que vêm até pela ISO, né, que é a Organização Internacional aí de Padronização, tem 3 certificações de cidades, por sinal, né, Jundiaí aí sendo super inovadora ainda atrás da certificação. E a gente elencou esses indicadores e começou a buscar dados nas fontes oficiais. Então, o diferencial hoje da Bright Cities é que não é só que a gente elenca o indicador, mas a gente já tem o dado da cidade. Então, hoje a gente já tem mapeado todas as cidades, então a gente consegue comparar. Na área de meio ambiente, né, quando a gente fala de resíduos, né, descarte, poluição do ar. Como que eu posso comparar uma cidade A com uma cidade B? Ou como eu posso comparar uma cidade com as cidades da região para saber se ela está performando bem ou não? Então, hoje a gente já consegue fazer isso com a plataforma. A gente já consegue usar esses dados para posicionar se aquela cidade está tendo um bom desempenho relativamente, né, em relação a outra cidade da região ou outra cidade que para ela se equipara. Por tamanho ou pela visão, cidade turística com cidade turística, cidade que tem um foco em inovação, cidades como Jundiaí, aí, também com essa visão que a gente fala muito próxima de São Paulo, ao mesmo tempo é uma potência. Então, como que a gente compara Jundiaí com Campinas, com outras cidades da mesma, né, do mesmo padrão? E a gente gera, então, essa comparação. Então, a gente já consegue ver a performance. A gente fala que é um diagnóstico mesmo médico, saber se, né, a sua pressão está alta ou não. E se tiver, a gente olha em relação a soluções, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Uma vez identificado, então, daí vocês propõem esse benchmark, né? Então, a sua segurança não está tão legal, tem aqui algumas soluções para melhorar a sua segurança em algumas frentes, porque segurança é um negócio muito amplo, né? A taxa de homicídios ou taxa de violência, sei lá, tem vários indicadores. Aí você vai no cerne da questão e pode fazer uma indicação de uma solução tecnológica, talvez, ou não, que melhore aquele problema. Exatamente. Né? Então, assim, qualquer um pode entrar lá. Então, vamos dar um exemplo aí de segurança, é um ótimo exemplo. Segurança, né, quando a gente fala das cidades, né, é um tema super importante, como todos os outros, mas aqui um tema essencial. A gente já tem a gama ali de indicadores para avaliar. Não tem tanto, a gente tem bastante dificuldade de dados para isso, é um problema no Brasil, né? Dados, a gestão de dados no Brasil cada vez mais está evoluindo para dados abertos, né? Que é super importante. Mas de segurança especificamente a gente tem bastante restrição. Mas no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem acesso e lá a gente elenca, né? Número de homicídios, estupros, crime contra a mulher, contra a propriedade, e aí a gente faz os comparativos. É claro que no caso, né, quando a gente fala de um indicador número de homicídios, o ideal seria que fosse 0. Mas a gente, né, utopia ali, nós não somos uma plataforma que vai falar cidade, né, tem que ser perfeita, porque não é a realidade. Mas quanto que tá o número de homicídios daquela cidade, né, dividido por 100 mil habitantes, comparado a cidades próximas ou com a mesma, né, característica. E aí a gente vai elencando, vendo, aqui tá alta. E aí, quando a gestão vê que está alta e acessa aquele indicador, a gente abre um grupo de soluções e de boas práticas que foram mapeadas, passou por uma curadoria da equipe, e que vai lá falar, olha, para essa
esse problema para melhorar, a gente tem alguns sistemas que já existem, ou aquela cidade está fazendo isso. A gente tem câmeras, tem programas do governo federal que estão ajudando, a gente tem organizações, tem muitas ONGs que trabalham com esse tema de segurança, que fazem um trabalho muito legal, que poderia ser acessível para a sociedade. Então, a gente dá um mapa, né, que a gente fala mapeamento de soluções também. Então, identifica o problema no diagnóstico, mas também dá a sugestão da ação. Que é esse o grande, né, acho que o pulo do gato ali para a gente ter em relação a resolver os problemas e a melhorar efetivamente ali as cidades. É que é o passo seguinte, né? Porque uma vez identificado, tá bom, identifiquei que eu tenho um problema, o que eu faço? A ideia que vocês tiveram é fazer esse benchmark para poder caminhar com a coisa, né? Ainda não resolve o problema na hora que a gente também precisa da ajuda da gestão, né? E das prefeituras, e não só da gestão, né? A gente sempre fala isso, assim. Para a gente transformar a cidade da forma como a gente quer, né? E a gente está buscando, tem que ser setor público, setor privado, cidadão, a universidade. A gente sempre fala que é um grupo, né, de pessoas. A gente não pode dar responsabilidade só para a gestão pública. Então, o que a gente influencia ali? A gente disponibiliza dados e o grupo de soluções. A parte de soluções é gratuito, qualquer um pode entrar lá e acessar, para que elas incentive também, né, a gestão. E aí a gestão pública pega esse mapeamento, esse diagnóstico, faz um monitoramento anual para até acompanhar como que a gestão está e, principalmente, executa, né, implementa essas soluções. A partir do mapa de soluções, ainda tem a fase, né, da própria gestão, de abrir licitação, de avaliar quem são os fornecedores no mercado, ou, quando a gente fala de uma boa prática, entrar em contato com a outra cidade que tem a boa prática, aplicar isso, engajar os secretários. Aí vem a parte de execução, que isso cada vez mais está tentando acelerar, tanto com o engajamento que você trouxe, cada vez mais, né, quem está ouvindo, buscar se engajar nesse tema, porque traz resultados, né, efetivos. E também o tempo disso, né? A gente reduzir os tempos, porque às vezes a gente identificou algo, né, que é super urgente, mas até o processo de licitação, até toda, né, é moroso, né, o tempo ali da gestão pública. Aí a gente perde tempo que poderia evitar uma morte, poderia acelerar um aprendizado. Então, assim, essa hoje, a nossa luta ali de buscar que seja reduzido esses prazos para que a gente seja bem efetivo. Né, a pergunta que eu lhe faço agora, Raquel, é uma pergunta mais desafiadora. Vamos fazer um exercício aqui. Você falou que não gosta muito de política, ou pelo menos não gostava. Sim. Mas pode ser que você tenha começado a gostar um pouquinho, depois que você começou a mergulhar mais nesse mundo, acaba, né, gostando, a gente participa e tal. Supomos que você entre para a política, dispute uma eleição e você ganhou a eleição. Você é prefeita agora de uma cidade grande brasileira. Quais seriam as suas primeiras medidas ali, com a sua sabedoria que você tem hoje de indicadores de cidades inteligentes? Quais seriam as suas primeiras medidas enquanto gestora, prefeita de uma cidade brasileira? Vamos colocar aí de 500 mil habitantes. Nossa, ótima pergunta, né? Só assim, um ponto para explicar, a Bright Cities hoje ela não é... Deixei de não gostar da política porque faz parte, né, do nosso dia a dia, mas a gente não envolve política na Bright Cities. Então, assim, a gente não vê quem é o prefeito, de qual partido ou não. Para nós, o prefeito ele é um gestor público, assim como os secretários, assim como toda a equipe, né? A gente sempre olha como um gestor. Então, eu brinco muito com as pessoas, né, que tá no nosso convívio, que o que eu faço não é política e sim gestão pública, né? Para mim, todo mundo é gestor, é administrador ali do bem que é público. Então, a gente faz nesse mundo. Mas, assim, a questão de hoje, né? Se a gente vamos pensar, né, como uma brincadeira aqui, se eu fosse me candidatar e ganhasse uma eleição de uma cidade de 500 mil habitantes, a primeira coisa é avaliar o que já foi feito. De novo, o diagnóstico, né? A situação atual e o que foi feito. A gente também tem um problema muito grave no Brasil da falta de continuidade de projetos. Uma nova gestão, não todas, temos gestões muito também boas nisso, mas a gente tem uma grande quantidade de gestões que entra o novo grupo, né, vencedor, se não for de acordo com o anterior, cancela tudo que teve no passado e começa tudo de novo. Eu acho que isso é uma perda assim, gigante que a gente tem de investimentos da própria gestor público, né, de todo o investimento de tempo e de dinheiro. Então, a primeira coisa era entender qual a situação atual em termos de diagnóstico e também de projetos. E aí, com o diagnóstico dos projetos atual, né, que a gente verificaria, você já entende quais são a prioridade da cidade, né?
é complexo gerenciar uma cidade, então se você não tiver um bom plano, um planejamento estratégico ali, essencial, que é identificando as prioridades e aí elencando ali quais as principais ações, você não consegue terminar em 4 anos e ter a diferença. 4 anos é pouco tempo, então é essencial. Então, diagnóstico, entender o que está sendo feito e se o que está sendo feito está de acordo com as prioridades que são necessárias. E, em seguida, né, são os primeiros 100 dias, né, que tem que entregar um plano já nisso. Nesse plano, considerar o engajamento também do cidadão em termos de ter a opinião do cidadão, né? Como que a gente, hoje, com essas ferramentas, seja de redes sociais, seja de vários aplicativos que a gente tem, como que a gente também pode obter quais são as principais dores do cidadão hoje, né? A gente também tem que fazer esse planejamento visando, entendendo quem está lá, quem passou, né, na gestão pública, quem continua na gestão, que tem muito conhecimento nisso, mas também ouvir o cidadão de fora. Então, eu consideraria isso também nos meus primeiros 100 dias para poder entregar ali um planejamento bem mais efetivo e eficiente ali para tocar nos outros, né, nos 4 anos. 4 anos não é muito tempo. Não, a gente sabe que isso voa, porque a gente tem os processos. Então, quanto melhor planejado e melhor, né, diagnosticado os problemas, a gente acredita que seja melhor aplicado todo o dinheiro e o orçamento. Então, a nossa visão seria essa. Hoje a gente não vou me candidatar, mas eu vou dar toda a assessoria para quem estiver lá. E foi o que a gente fez, né? Na mudança, né, dos prefeitos, que a gente teve aí 2 anos, a gente estava presente, né, disponibilizando a plataforma, disponibilizando dados e sempre apoiando, porque a gente também entende a dor que estar lá do outro lado, né? Quem é gestor público também tem várias barreiras e dificuldades, mas tem uma grande chance de fazer a mudança, né? São eles, junto com todo esse ecossistema que a gente falou, né? Setor público, setor privado, universidades e cidadão, que vai fazer. Só assim para a gente mudar e melhorar ainda mais, né? Sim, sem dúvida. E você acredita que nas prefeituras... você acredita não, na verdade é um comentário versus uma pergunta. Nas prefeituras tem muitos dados, né? Dados primários. Imagina uma prefeitura igual a de Jundiaí, que tem aí 420 mil habitantes, só nome, CPF, endereço de todo mundo cadastrado nas UBSs, né? Por exemplo. É muita informação, muito dado, mas que muitos deles não são tão bem utilizados como deveriam. Ou seja, tem um potencial ainda de uso desses dados, no bom sentido da palavra, né? Tomando todos os cuidados com a LGPD, principalmente, para quem está nos ouvindo aí, sempre tomando todas as medidas. A lei de proteção aos dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados é algo aí que tem que tomar muito cuidado, etc. Mas como, na sua opinião, a gente conseguiria melhorar o uso de dados dentro de uma prefeitura, dentro da gestão pública? Eu entendo que existe a plataforma da Bright, que dá para fazer esse plug online, você entra lá e acessa alguns dados secundários que foi buscar numa fonte lá fora, né? Mas a prefeitura tem uma quantidade de dados primários excelente. Exato. Como que a gente consegue melhorar isso dentro da gestão pública, Raquel? Você tem uma opinião ou uma dica ou uma ideia de como melhorar? Sim. É riquíssimo, né? Toda a prefeitura tem uma quantidade de dados absurda, né? E assim, o dado qualifica qual o tipo, né, de cidadão, aonde estão os problemas. Então, assim, a Brightis, ela vai dar uma visão a nível cidade, né? Uma visão de fontes, dados secundários, como você comentou. Quando a gente vai no âmbito da prefeitura, internamente, a gente tem por bairros, né? Por rua. Por CPF. Então, assim, é uma riqueza de dados que pode ser muito melhor utilizado. E aí eu vejo 2 formas de a gente utilizar melhor esse dado. Na verdade, são 3 formas, né, que a gente fala que é o ideal da utilização do dado e por que, né, a cidade precisa investir nisso. Primeiro, para as secretarias se conversarem, né? Porque a gente vê que tem muito dado da área da saúde que não está cruzado com a área de segurança e, assim, cada uma com seu sistema. A gente vê que tem, né, até há um tempo atrás, hoje em dia já está mais comum, mas um exemplo que eu acho que é bem interessante. Às vezes tinha um aluno que estava numa escola muito mais distante do que poderia ter uma escola mais próxima. Você fala, mas como que não cruzou o endereço daquele aluno junto com a questão da escola? Então, assim, começaram a usar esses dados. E aí está um exemplo de um dado. Então, como a gente pode cruzar, né, por geolocalização, isso a gente consegue fazer por sistemas do Google. Tem diversas ferramentas para isso. Né? BI, o interno mesmo, a gente cruzar. E aí gerar uma rota de aluno-escola melhor, mais próxima.
Então, assim, existem várias oportunidades. O cruzamento, então, uma delas que é super importante. É possível também utilizar os dados para analisar o histórico. Então, quando a gente fala de criminalidade... Olhar para trás, Olhar né? para trás. Aí, criminalidade, a gente tem, né? Tem a gestão municipal, a gestão estadual, isso é de responsabilidade estadual. Então, tem toda uma discussão disso, mas, na verdade, a cidade, né? O gestor público ali, o gestor municipal, ele está responsável pela cidade. Se aquela área de segurança ela é de responsabilidade estadual, o cidadão nem sabe, né? Então, ele tem que acompanhar isso. Então, uma das formas é também olhar todos esses dados. Aí, de saúde, né, de infraestrutura, que a gente tem saneamento, e como que a gente pode aprender com isso, de mobilidade, né, para cidades maiores, como que é a questão de rotas de trânsito, a gente também consegue entender e prever acontecimentos que a gente pode, né, evitar. Isso que eu ia falar, previsões, né? Previsões. Então, assim, uma outra, né, a gente falou, a primeira é consolidar e, né, cruzar dados para que a gente possa ter uma gestão melhor. A outra que a gente está falando agora é eu avaliar o histórico dos meus dados para prever como que eu vou estar lá na frente, o que a gente pode mudar. Então, assim, se a gente tá vindo aí com, né, uma questão de saúde ou um crescimento, por exemplo, de mortalidade infantil, você consegue identificar onde está o problema e falar, se eu continuar assim, eu vou piorar, né? Como que a gente pode mudar? E aí entra para aprofundar nos dados. Então, a gente teve um caso... A gente acompanhou um caso, né? Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira, na época, quando voltou, tinha tido um crescimento de mortalidade infantil. E ele conta muito isso, que daí eles se aprofundaram nos dados para saber qual que era a causa. Não era na cidade toda, era especificamente, né, num grupo de bairros, era pela falta de pré-natal, para identificar onde, porque a falta de pré-natal era a falta de médico, era problema no agendamento, o que estava acontecendo? Aí você tem que aprofundar. Então, assim, o entendimento da causa, os dados estão na cidade, né? É a cidade que vai conseguir mergulhar e avaliar para poder prever que isso não continue acontecendo, né? Assim, prever não, né? Acabar resolvendo para que não continue acontecendo. E para que a gente possa ter um entendimento melhor das causas e sanar, né? Não remediar, mas sim também, né? Às vezes a gente está dando uma solução para um problema que a gente está resolvendo a causa e ele vai continuar acontecendo. E o terceiro ponto é para a gente utilizar os dados para ter uma gestão em tempo real, né? O que a gente diz agora, essa possibilidade da geração dos dados. E aí uma cidade que gerencie bem, né? Tem a sua quantidade de dados, mas também está gerando dado todos os dias. Então, eu tenho câmeras de segurança, a gente tem sensores de trânsito. Quando a gente tem, né, toda a parte de uma central de operações, e para isso, quando a gente fala, não necessariamente precisa ser uma grande central de operações, hoje uma tela que a gente tenha, né, uma quantidade de sistemas interligados, você já consegue fazer esse acompanhamento. E aí tem um acidente, a cidade vai conseguir controlar isso muito mais rápido e em tempo real. Então, eu tenho um grande acidente acontecendo numa via da cidade, como que eu posso já ter integrado, né, no local o pessoal de transporte público para desviar uma rota e aí não atrapalhar os outros cidadãos? Como que eu posso enviar de uma maneira mais rápida a emergência, né? E a gente pode salvar uma pessoa, né? Já tem assim, plataforma minutos. de IoT, né, que desliga o semáforo para os carros e abre o verde para a ambulância chegar no local. E aí já faz... Então, assim, é como você faz todo um sistema, né, em tempo real. E aí você consegue, né, atender a população de uma maneira melhor em tempo real, naquela hora. Então, eu evito que tenha um trânsito maior, eu chego mais rápido para salvar uma vida, porque a gente fala, né, quando tem um acidente, é questão de minutos, é a diferença entre alguém... você perder aquela pessoa ou não. Então, você consegue utilizar essa riqueza de dados que está dentro da gestão, né, da cidade, ou também, não só municipal, mas estadual, a gente tem muitos dados, e federal. Então, hoje, utilizando melhor esses dados, né, você tem essa chance de resolver diversos problemas, prever problema, resolver, entender o passado para poder ser melhor no futuro e gerenciar a cidade de uma maneira muito melhor. Então, a gente incentiva bastante a utilização dos dados. Isso impacta, inclusive, Raquel, nas novas profissões, né? Antigamente não tinha... Antigamente, não sei até quanto tempo eu vou dizer isso, mas cientista de dados já tem faculdade de ciência de dados, coisa que, pelo menos, eu não lembro dos meus últimos 10 anos
ter isso na faculdade, pelo menos onde eu fiz, onde eu transitei. Hoje você já consegue ver curso de pós-graduação em ciência de dados, graduação em ciência de dados, não sei. Mas você consegue ver concurso aberto para cientista de dados para trabalhar na gestão pública, coisa que antigamente não tinha. Nem se imaginava, né? Tá mudando, né? E Sim. conforme a gente vai entendendo a questão dos dados, da importância, começa a ir surgindo um novo mercado, novas profissões. Aquela velha história das novas profissões que vão nascendo e as outras que vão saindo, né? Sim. E impacta, né, Raquel? E aí, né, o que a gente tá vendo é muita evolução da tecnologia. Então, antes, né, você falar de um sensor era caríssimo. Hoje em dia, os sensores são baratos. Tem toda a questão do IoT, né? A internet das coisas, as coisas que se conversam, né? E que emitem dados. Então, quando a gente fala de um semáforo, que você tem um sensor para saber o trânsito, a câmera, que tem uma leitura daquela imagem, vai gerar uma informação. Essa informação esse dado tem que se transformar numa informação para ser tomada uma ação, né? Não adianta só a gente gerar o dado, mas a gente precisa ter uma leitura daquele dado. Então, um exemplo você tem uma câmera, né, que está cobrindo uma parte da cidade, vamos dizer, o centro da cidade, que tem muitos episódios de roubo, furto. Se você tem uma câmera de imagem que sabe fazer a leitura daquela imagem e tem uma movimentação diferente, ou alguém correndo ou um pouquinho mais, você consegue identificar, né, o computador consegue gerar essa informação de que tá tendo um problema, consegue avisar, e também tem toda a questão da leitura desses dados depois, de quantos que aconteceram, quantos roubos que aconteceram ali, ou qual que foi a geração de boletim de ocorrência, e isso virar um dado para ser avaliado. E normalmente agora, né, que a gente está usando bastante a questão de quem analisa os dados, né, faz toda essa parte de análise de dados, a gente está chamando de cientistas, né, cientistas de dados. Tem toda a parte de tecnologia, de infraestrutura, né, que você tem que criar para isso. Os computadores estão ajudando bastante, mas por trás dos computadores sempre tem as pessoas que vão transformar aquele dado em informação. E aí tem crescido bastante, tem crescido áreas de dados nas cidades, né? Jundiaí é um bom exemplo, né? Tem um observatório social que já disponibiliza gratuitamente, né? Todos são grátis, mas assim, já disponibiliza de maneira transparente a palavra, né? No próprio site, informações de dados que podem ser avaliados em termos de desempenho da cidade. Mas as cidades já estão buscando essas áreas de dados ser sempre muito importante, e para isso, esses analistas, né, são esses cientistas de dados que vão estar ali mastigando esses dados, avaliando tendências, fazendo previsões, entendendo como utilizar isso para poder direcionar melhor o plano da cidade. Então, no final, eu acho que os gestores vão entender a necessidade e a importância disso na hora que eles utilizam esses dados para tomar melhores decisões e veem resultado. Então, vamos continuar investindo aqui nessa ação em educação, porque gerou melhora da absorção do aprendizado, e a gente tivemos notas melhores no Enem. Então, quando você analisa isso, né, em termos de dados, você tem um fato na mão, né? Você tem fatos e dados para falar, não, vamos continuar fazendo isso. Ou a gente fez essa melhoria e não gerou numa redução do trânsito. Então, vamos voltar e vamos avaliar outra coisa. Se você não tem o dado em si, né, a prova, fica tudo no achismo que a gente fala, né, no sentimento da população, às vezes no sentimento da gestão. O dado ele vai embasar o gestor. Muitas vezes até o gestor tem a razão, mas com o dado ele consegue ir lá e comprovar. E comprovar para a própria população de que ele fez aquele investimento, tem uma razão por trás. E aí a transparência funciona melhor, toda a credibilidade funciona melhor. E o próprio investimento dele, porque ele vai investir em ações que, né, estão suportados ali por dados e informações e análises, e vão direcionar melhor, né, aonde colocar ali o projeto de desenvolvimento da cidade. Eu lembro agora na pandemia, quando estava bem crítica a situação, né? 2021 acho que foi quando pegou mais fogo. A gente usou um exemplo muito interessante aqui, porque nós mapeamos toda a cidade, então tudo ficou já referenciado e a gente ia vendo onde que estavam os casos positivos versus os casos ativos versus os óbitos. E aí o prefeito tinha uma visão geral da cidade e vimos que uma determinada região é onde tinha mais casos e estavam ocorrendo mais óbitos. Ou seja, ele focou as diretrizes, focou que a saúde, o time ali que estava cuidando da linha de frente, os profissionais da saúde, focassem naquela região. Então, você vai no foco do problema, exato, né? Conscientizar as pessoas que não saíssem de casa, que tomassem mais cuidado, afinal, aquela região era a mais impactada. Você tem mais algum exemplo, assim, Raquel, de tomada de decisão que o gestor falou, poxa, estou com um incêndio ali naquela região, eu estou com
os dados e vou apagar esse incêndio com base nos dados. O que mais você Sim. pode compartilhar com a gente? Acho que é o ótimo exemplo que você usou, e foi daí que nasceu o Big Data, né? Que Big Data é outro termo, né? Que é a questão da geração, né? Essa geração gigante de dados. Então, você chega num momento que você tem tanto dado que você começa a ter ali alguns insights importantes e relevantes. Foi assim a questão da identificação lá atrás de doenças. O Google começou a ajudar as pessoas, né? Propriamente, começaram a procurar sintomas. Eu tô com dor de cabeça, tô com isso, e eles começaram a ver os focos das doenças a partir de pesquisas da internet. Né? Foi assim que o Google ajudou bastante na identificação das regiões mais afetadas, mais infectadas, porque eu sei o IP, eu sei onde a pessoa está. Então, peraí, está todo mundo aqui com esse mesmo sintoma? É aqui o foco. Exatamente esse exemplo que você utilizou. E aí a gente investe mais ali, porque se você investir mais ali, você já consegue, né, estancar muito mais rápido que você fazer, né? Não, vamos fazer pela cidade inteira. Às vezes você não tem equipe suficiente para fazer na cidade toda, né? Então, por que não utilizar essas análises para poder investir em estancar mais rápido? Então, acho que esse, para mim, é um grande exemplo de como a gente pode fazer. E aí tem a questão da dengue, né? A dengue também é outro exemplo que a gente pode utilizar, né? O foco da questão de quanto que as pessoas... que a dengue voltou com tudo agora também, né? Acho que a gente se preocupou bastante com a questão do coronavírus, que deveria, né? Mas aí acabou as pessoas deixando também algo que já vinha no Brasil, a questão dos focos da dengue, dos cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente baixa a guarda, né? Às vezes. Às vezes a gente acaba baixando. E aí começa na área da saúde, você começar a ver onde estão acontecendo os casos, para poder direcionar a equipe também, que vai fazer que vai tentar evitar que isso continue. Então, assim, ali também é uma análise de dados. A área da saúde tem gigante, né? Acho que a gente tem diversos exemplos que a gente pode utilizar na área da saúde, de como a gente pode entender, por exemplo, quantidade de mortes por ataque cardíaco, que é um dos problemas que a gente tem no Brasil, muito grande, né? Como que a gente pode entender o crescimento disso, começar a fazer esses acompanhamentos. A questão da violência contra a mulher, onde estão os focos, né? Quais são as regiões que normalmente, né, são subúrbios, como que a gente consegue fazer essas identificações utilizando esses mapeamentos. Esse da problema cardíaco, Jundiaí fez um estudo recentemente, identificou algumas regiões e focou ações de esporte nessa região. De qualidade de vida. Esse é um ótimo exemplo. Esporte junto. A gente fala muito, né? Quando a gente fala do qualidade de número de mortes por ataque cardíaco, o pessoal fala, mas o que eu, como gestor público, posso, né? O que eu vou fazer? Vou falar para a pessoa, não, se alimenta melhor? Sim, você faz programas como você acabou de dar exemplo. Programas que incentivem a atividade física, pode promover melhor praças que seja ao redor. Então, são programas de conscientização de uma alimentação mais saudável, revisar a alimentação nas escolas, focar em conscientizar as crianças, né? Porque a gente fala que a criança tem uma influência gigante. Para quem tem filho sabe disso, né? Como que a gente conscientiza as crianças para que tenha essa alimentação? Então, assim, os programas, o número de quadras, né, ou de esporte, né, público, as escolas que começaram a abrir também nos finais de semana para poder incentivar as pessoas a utilizarem tanto quanto um prazer, né, algum lazer, mas também a questão de para esporte. Então, isso, acho que é uma das coisas que também a gente consegue olhar se a gente for avaliando se isso está crescendo muito, né? Então, a gente sabe a questão a expansão das doenças, a gente consegue aprender muito de como a gente consegue bloquear ali e falar, peraí, aqui a gente tem uma ação para tomar. E sempre com base nos dados. Nos dados, sempre nos indicadores de como está crescendo e monitorando, né? Acho que a gente fala muito dos indicadores, mas não é só para dar aquela foto, né, da cidade como está, é para a gente realmente monitorar. Então, você vai fazer exame, você faz um exame, ver como você está, mas se não estiver bem, você tem que ir acompanhando até você, né, ir melhorando. A gente compara muito com essas corridas, né? Todo mundo agora está, né, todo mundo fazendo corrida. Quando você vai fazendo, você vai vendo a primeira corrida até quando eu chego, quanto tempo eu levei, e depois a cada corrida eu preciso melhorar. Você precisa monitorar. O seu condicionamento vai melhorando. Aí, se você não melhorou numa, você vai entender o porquê, mas o que eu comi, o que eu fiz, o que eu tô fazendo de diferente, para você entendendo como que você sempre pode ter uma melhor performance. Então, você tem que monitorar, né? Isso é contínuo. A cidade inteligente é contínua. A gente sempre vai estar melhorando a cidade, mas o principal é levar, né, o conceito que é como que a gente consegue fazer melhor com o que a gente tem.
seja uma cidade pequena, mas tem os recursos, os servidores, né, a infraestrutura, como que eu vou melhorando, acoplando melhorias para eu me tornar uma cidade melhor a cada ano, a cada dia, né? E assim o conceito fica muito mais tangível. A gente fala, você vai fazendo os upgrades, né, na cidade. Não adianta a gente jogar tudo fora, vamos começar a construir uma cidade do zero. Dá, mas é uma outra que a gente vai conseguir construir. Tem 5.570 municípios já construídos. Como que a gente melhora esses, né? O prefeito Luiz Fernando fala aqui em Jundiaí, a gente está gravando esse podcast de Jundiaí, só para reforçar para os nossos ouvintes. Ele sempre fala, as cidades não ficam prontas nunca. Independente do gestor que está na cadeira ou gestora, ele pode fazer suas promessas, você vai evoluir um pouquinho. Você bem disse, 4 anos não é suficiente para resolver todos os problemas. E prefeito ou prefeita nenhuma pode dizer que nesses 4 anos eu vou resolver os problemas. Não vai. Você pode resolver um pouquinho, mitigar um pouco. E a questão dos... Mas você já pode fazer um bom planejamento para que em 8, né, 12, exato, e aí isso seja fazer uma grande diferença. O seu grupo político, de repente, ali, que você tem um planejamento, você consiga se desenvolver, né? E assim, em 4 anos você faz uma parte, se tiver uma consistência, a gente consegue mudar uma cidade, né, muito rápido. E um exemplo é a própria Barcelona, né, que a gente sempre pensa em Barcelona, Barcelona melhorou por conta das Olimpíadas. Não, as Olimpíadas estavam dentro da estratégia do grupo de gestores que fizeram um planejamento para poder mudar a cidade. E uma das estratégias foi vamos trazer as Olimpíadas para dar visibilidade. E antes disso tem todo um planejamento de infraestrutura de melhora do desenvolvimento urbano. Então, que começa lá no Plano Cerdá, lá em 1950. Daqueles espaços que estão abandonados, porque era industrial, né? Deixou muito, né? A gente passou para... A gente evoluiu e isso é um pouco do até que o prefeito falou, né? A gente vai sempre evoluindo, então a gente precisa renovando esses conceitos. E aí foi feito um planejamento que as gestões, foram 3 gestões que deram continuidade e aí fez a diferença na cidade. Então, isso a gente tem que levar e a gente tem que tentar se atualizando. Então, antigamente, né, a gente pensava muito numa cidade, vou fazer a área industrial, vou fazer a área, né, o setor de trabalho e a área de moradia. Hoje em dia, o conceito já é outro. Né? Ainda mais depois de uma pandemia que a gente tem, né, aprendeu muito que dá para fazer home office, mas também aprendeu com o home office que a gente quer ficar em casa também, né? Que a gente quer ter as coisas perto, que a gente quer aproveitar a vida. Não é só aquela loucura de acordar e ir para o trabalho, demorar 2 horas no trânsito e voltar. Então, a gente quer ter aquele momento também de lazer. E, para isso, a gente precisa estar mais próximo das coisas que a gente tem do nosso dia a dia. Então, o conceito hoje de desenvolvimento urbano está muito mais ligado para a proximidade, para eu ter numa região, morar próximo do meu trabalho, eu ter o lazer próximo da minha casa, e aí com isso eu faça coisas a pé, né, tem essa possibilidade. Evitar, né, ter que usar o carro. Né, a melhor solução para a mobilidade é não ter que sair, não ter que ficar me movendo pegando um carro. Eu tenho que sair, mas para proximidade, eu poder fazer tudo próximo da minha casa. A pé, preferencialmente, A pé, preferencialmente. E aí tem uns conceitos novos, como o conceito de cidade de 15 minutos, né, que agora está sendo implementado. E esse conceito está sendo, né, implementado em Paris, em algumas cidades, mas está sendo muito utilizado, mas para a gente mudar a mentalidade. Né? Como que eu faço com que eu faça tudo da minha casa? Então, compras, médico, né, unidade de saúde, trabalho, em 15 minutos. Estudo, em 15 minutos, na minha casa. Isso é ideal, porque daí você tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de fazer o lazer, tem um tempo de se cuidar e tem de aproveitar com a família, que é o que a gente... Né, essa combinação que faz com que a gente tenha aí mais qualidade de vida. Mas é um desafio também, quando a gente pensa numa cidade de São Paulo, por exemplo, e quando a gente pensa que as cidades já foram construídas dessa maneira, né? Então, como que a gente pode, a partir daqui, né, começar a entender quais são as novas infraestruturas, os novos desenvolvimentos, avançar com a cidade de uma maneira mais inteligente do que foi no passado, uma maneira mais que combine melhor com essa sociedade de hoje, que passou por uma pandemia, que passou por vários desenvolvimentos, que a tecnologia se desenvolveu e que hoje a gente tem uma visão diferente do que a gente tinha 2 anos atrás, né? Curto tempo. Curto tempo, né? A gente fala que a gente evoluiu, né, em termos de tecnologia aí, né, de avanços tecnológicos, a gente evoluiu aí 15 anos em 2, né? A gente conseguiu acelerar bastante. Né? E a telemedicina, né, Raquel? Você vê, antigamente, há 3 anos atrás, era muito difícil você falar, eu vou fazer uma consulta médica aqui no meu celular. Hoje isso já acontece. Não tinha essa possibilidade na cabeça das pessoas, né? Já existia, mas não tem. Agora acabou de ser, né, aprovado ali a questão de telemedicina ainda oficializado, né? Consultas
online, que veio muito de acelerado pela pandemia. Então, uma pandemia que você tem um vírus que ele se espalha que você não pode contra as outras pessoas, a gente teve que aprender a fazer, né, uma consulta online, e isso mostrou o que já vinha dizendo, né? A telemedicina já existia, já estava sendo aplicada, mas com muitas barreiras, com muito preconceito e super compreensível também por parte dos médicos e por parte de toda a população. E quando a gente quebra isso, é forçado a quebrar, a gente consegue ter essa quebra de paradigma, né? Você fala, opa, deu certo. Deu certo, peraí. Eu, por exemplo, também, você fazer terapia tal, online, você fala, mas vai perder. Não, a gente, claro que não é a mesma coisa, mas existe possibilidade de fazer uma reunião. Hoje em dia, a gente consegue fazer várias reuniões, não precisa ser mais presencial. Um network, você conhece as pessoas, continua sendo importante? Continua. Mas ela não é 100% essencial em todas as ocasiões. Vão ter momentos que fazer uma reunião online já resolve, já é mais eficiente. E principalmente essa quebra mesmo de fazer essa coisa virtual, né? De você poder trabalhar em casa e mostrar que também você pode ser produtivo. E a gente viu a produtividade aí indo embora, também, embora que eu digo assim, acelerando bastante também em casa. E até se aproximando com a família, né? Com o filho, quem tem filho, essas coisas ficam muito mais próximas. Num nível que até a gente teve que falar, agora pera um pouquinho, que agora tem uma reunião atrás da outra, a gente precisa dar uma respirada. Mas trabalhar em casa, imagina quanto, né, a gente vê, eu mesmo, né, trabalhar com meu filho, você começa a viver, aproveitar a sua casa. Que a gente, né, no trabalho no ritmo frenético que a gente estava, a gente acabava não fazendo. Então, você viajava muito, né, Raquel? Você acha que muito. Deu uma segurada nesses 2 anos? Muito, né? E assim, isso foi o mais estranho, né? No começo você fala, nossa, tem que ficar e tem que fazer tudo isso, né, de forma remota. E acabou sendo efetivo por isso. Eu viajava muito porque reuniões com prefeituras era muito difícil fazer virtual. Para levar a ferramenta, para explicar os dados. E assim, isso porque a gente, assim, a plataforma está online, não precisa de instalação, não precisa de nada, tudo online, tudo, né? Mas você tinha que estar lá presente, né? Porque era essa necessidade. O gestor público, quando a gente fazia, né, em algumas cidades, vamos fazer uma reunião virtual. Eles tinham que agendar com o TI, preparar uma sala, tinha toda aquela tensão de se a internet vai funcionar ou não. Isso sim, 2 anos, né, 3 anos atrás. Parece aquelas histórias, na minha época era tudo mato aqui e tal, de 60 anos atrás. De repente, a gente de um dia para o outro, a gente teve que fornecer dados. Daí veio, assim, a Brights enalteceu, assim, muito a questão da importância dos dados depois do coronavírus. A gente também foi requisitado muito, a gente abriu muitos dados, a gente fez várias análises de disponibilidade de UTI, e aí a gente teve que fazer tudo isso online. E vocês avançaram rápido também, né? Muito. E aí a gente teve que falar com o gestor público dentro da casa dele. Imagina, hoje em dia eu faço várias reuniões com gestores públicos na casa dele, né? Agora eles já estão voltando e tudo mais, mas onde a gente ia imaginar? E aí isso para eles também foi uma quebra, né? Então acho que foi para todo mundo. Então hoje ficou muito mais rápido você resolver coisas, porque você não precisa mais de toda aquela infraestrutura. Qualquer um sabe ligar um telefone, ligar um computador e fazer uma reunião online. Então, isso trouxe uma facilidade muito grande. E aí teve quebras também de, vamos utilizar isso, então, para sistemas, né? Vamos fazer isso. Dá para fazer isso também. Nem tudo eu preciso na agência do banco fazer, né? Nem tudo isso eu preciso ir na prefeitura para tirar e emitir esse certificado. Então, as pessoas começaram a ter essas quebras. Na medicina que você trouxe, que eu acho que para mim é uma das maiores, né, disrupções aí que a gente teve, a questão da telemedicina, da gente conseguir trazer isso para qualquer um. Isso ajuda bastante quando a gente fala também de cidades menores que não têm acesso a todos os especialistas como médicos. A telemedicina dá esse acesso. Uhum. Democratiza a saúde? Democratiza a saúde. A gente vê cidades pequenas que você precisa ter um espaço para fazer os exames, mas esses exames eles vão para outras cidades, para médicos que estão em outras cidades analisarem, e você pega especialistas que voltam com um diagnóstico, né, ainda mais assertivo. Então, isso traz acho que democratizar, acho que é uma boa palavra que você usou. Democratiza a educação, a saúde, o dado faz com que a gente consiga ter essa também transparência, entender melhor como as cidades estão. Então, eu sou uma otimista. Creio que a gente está num caminho interessante aí de melhoria. Eu acho interessante a questão dos dados e indicadores, que até você não ter um dado ou um indicador é um indicador. Você faz ali um mapeamento e fala, poxa, eu não tenho essa informação.
Cuidado aí com o Tô microfone. aqui no embaixo. Você não ter o dado é um dado, né, Raquel? É Sim. importante isso também na hora do mapeamento. A gente fez isso na prefeitura, né? Então, quando a gente estava ali varrendo, iniciando aquele trabalho no observatório, a gente viu que tinha um trabalho muito precário. Muitas vezes era no Excel de um funcionário que tinha uma informação riquíssima, mas que não estava tabulado, não estava mapeado, Ninguém não tinha estava software, vendo, né? Ninguém estava vendo. E como que a gente consegue fazer isso de forma bimestral para a gente ver a evolução daquela política pública? Hoje a gente conseguiu avançar, mas ainda tem muito a avançar. A questão dos dados, assim como a cidade não fica pronta nunca, né, Raquel? A gente vai evoluindo, a plataforma vai evoluindo, os trabalhos vão evoluindo, vão ficando cada vez mais próximos, correto? E não ter o dado, foi o que você falou, né? Quando a gente olha a questão dos dados de cidades, né? Então, é um bom ponto para a gente abrir a questão de como que eu sei se uma cidade é inteligente ou não. Que é uma pergunta também, como que eu sei se a minha cidade é? A gente tem que avaliar a cidade, avaliar nos indicadores. E aí, quando a gente vê a lista de indicadores, tem indicadores de poluição. Cidades pequenas a gente não leva isso em consideração, poluição, mobilidade, mas vamos pegar a saúde, que é aplicável para todas. Número de médicos para saúde mental, começa o número de enfermeiras por 100 mil habitantes. Qual que é a unidade de saúde tão próxima? Quando você começa a linkar essas informações aí, vai ter informação, essa a gente não tem. Mas essa eu não sei. E prédios públicos, não sei. Você começa a falar, é um problema você não saber. Porque você está escapando ali informações. E aí, quando a gente faz esse mapeamento, são 120 indicadores, e olha ali que a cidade tem 20 indicadores, é porque ela não tá, se ela não sabe, ela não está olhando aqueles outros indicadores que existe uma razão para eles estarem ali. Né? Porque eles são importantes para monitorar, para entender se a cidade está indo, como que ela está entregando o serviço público. Então, não ter... Se eu não meço... Se você não mede, você não gerencia e você não sabe se você está bem ou não. Sim. Perfeito. Você vai morrer de ataque, né? ou de pressão alta, porque você não mediu, você não acompanhou, ou você tem diabetes, você não faz o acompanhamento, você não vai saber se você está bem ou não, ou se você está fazendo e está fazendo diferença. Imagina que né? você recebe o seu salário e você vai gastando sem saber quanto está sobrando. Você vai lá, vou comprar um carro, vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, sem olhar para a carteira quanto que daqui a pouco acaba o seu salário. É mais ou menos isso. Tem que fazer a conta. O salário é um ótimo exemplo. A gente tem que fazer a mesma coisa. Você quer melhorar a sua gestão financeira, você tem que medir, gerenciar e acompanhar. Você tem que controlar. É a mesma coisa para a cidade. Então, quando a gente chega na cidade e vê que tem muitos indicadores que não estão sendo mensurados, a gente fala, olha, é importante mensurar. Tanto que hoje a gente dá uma nota para a cidade, né? A gente tem uma nota Bright Cities aí para cada uma das cidades. Se a cidade não tem um indicador, ela recebe uma nota, né, uma pontuação a menos. Por quê? Porque a gente quer incentivar que a cidade faça esse monitoramento de todos que são importantes para ela olhar. Então, o primeiro passo é né, você medir. E isso é essencial ali para a gente poder gerenciar e fazer melhor, né, do que a gente está fazendo hoje. Trabalhar com dados é muito legal para você ver, Raquel, a seriedade disso, para vocês que estão nos ouvindo e talvez não saibam. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou um negócio chamado IEGM. Não é de agora, não, é de 2015, o IEGM. E como que funciona o IEGM? Basicamente é uma plataforma do Tribunal de Contas, lembrando, disponível, né? Tá online, qualquer um pode entrar. Super transparente, e eles mandam esse questionário para todas as prefeituras do Estado de São Paulo, que é o Tribunal de Contas daqui, e todas as prefeituras têm que responder algumas questões. E essas questões, essas respostas, são transformadas em indicadores depois. E aí, no final, as cidades são ranqueadas. E mostra lá quem é A, quem é B, quem é C. Jundiaí é uma cidade B. Poucas são A. Tem um mapa lá do Tribunal de Contas. Então, olha, é um exemplo onde o Tribunal de Contas pode rejeitar as contas de um prefeito, por exemplo, ou prefeita. É uma medição, né? E ele pergunta assim, você fez o seu plano diretor de tecnologia da informação, sim ou não? Você responde lá, não. Sua nota já... Ou, se você diz que sim... Muitos casos, é engraçado, Raquel, se você diz que sim, fez aquela política pública, você não ganha nada. Você só não perde. É o mínimo, né? É o mínimo. Você está fazendo o seu trabalho, né? Então, são alguns eixos que eles decidiram. Meio ambiente, cidades, a parte de defesa civil, saúde, educação, transporte e tal. E ali eles medem. Por que eles estão fazendo isso? Eles acabam mostrando para os cidadãos que acompanham o Tribunal de Contas quais cidades estão mais evoluídas, quais estão menos evoluídas, com base em dados e indicadores que as próprias prefeituras deram. E no comparativo, né? E no comparativo. Se eu quiser comparar Jundiaí com São José dos Campos, está lá as duas. Ó. São José é B, Jundiaí é B+. Nós estamos melhor. Por que nós estamos melhor? Porque esse eixo a gente está na frente. Se eu sou um gestor público, eu vou olhar aquilo ali e falar, opa... Onde que eu tenho melhor? Você já sabe onde que tem que melhorar, né? Exato. Onde eu estou ruim. E é legal para ver quem está fazendo bem. Jundiaí está fazendo bem aquele pilar, deixa eu entender o que o Jundiaí está fazendo. Então, eu gosto bastante
desses comparativos do bem, eu falo. É uma forma colaborativa da gente conseguir trocar essas boas experiências, essas boas práticas. E aí você deu um exemplo do tribunal que eu acho que é interessante, que você colocar A, B, C e D. É aquela coisa da nota, né? Da escola mesmo. Sim, B+, A+. Eu não falo que aquela cidade é número 1. Eu quero que todas as cidades sejam nota A. É isso que a gente também busca ali. A gente dá uma nota para a cidade 0 a 10, mas muito buscando que a gente incentive quem não está tão bem, olhar quem está bem para entender de boas práticas. Não para dizer que uma cidade é a mais inteligente do Brasil, até porque a gente não tem uma cidade inteligente ainda no Brasil. A gente tem muitas cidades com muitas iniciativas inteligentes e a gente só vai ter quando ela tiver essas iniciativas em todas as 10 áreas aí gerenciadas. Mas a gente tem cidades que estão caminhando para isso. Então, a gente tem Jundiaí com um super observatório social que faz com que mostra que a cidade está preocupada em gerenciar muito bem os indicadores. A gente tem dados de Curitiba, a gente tem Belo Horizonte com várias iniciativas. Eu não vou citar todas aqui, porque a gente ficaria longo tempo, porque a gente tem muitas iniciativas e gestores fazendo acontecer aqui no Brasil. Mas a gente precisa que isso seja feito, né, de uma forma integrada na cidade, de uma forma completa, para que a gente possa ter aí cidades consideradas cidades inteligentes. E o caminhar disso é monitorar os dados. E uma das coisas que a gente teve recentemente, que isso é muito bacana aqui do Brasil, foi lançada uma certificação de cidades. A certificação é uma ISO, né, certificando que você está acompanhando aqueles dados da ISO, ou seja, de cidades sustentáveis, cidades inteligentes e resilientes. A certificação não dá a certificação de que a cidade é uma cidade inteligente, mas ela dá uma comprovação de que a cidade está monitorando os dados, que é um passo para isso. Né? É um dos passos para você transformar a sua cidade numa gestão melhor. Depois vem fazer um plano, né, de cidade inteligente, um plano diretor que seja adequado, fazer toda a parte de implementação das ações, a gente avaliar muito bem quais são os problemas. Então, assim, tem todo um caminhar. Mas uma das coisas é a certificação, né, de que você está monitorando. Deixa eu me certificar que eu estou monitorando, que isso já é um grande passo. E aí a gente também está nesse trabalho aí com o Jundiaí, vamos esperar também certificar, porque o Jundiaí já vem fazendo isso no Observatório Social há bastante tempo. E aí a gente consegue mostrar também para a população de que está sendo feito um acompanhamento. E quanto mais transparentes, né, a gestão for nisso, mais tem um reconhecimento, né, da população em relação, tá aqui meus dados, aqui eu não estou bem, mas eu estou deixando disponível, até para a própria população poder, quem sabe, gerar uma solução em cima disso. Mas eu meço, né? Mas a gente sabe que tem os indicadores, que tem os dados, né? O problema é aquele que não mede, que não sabe para que lado que o navio está indo, né? Você tem que ir acompanhando, igual um avião, né? Quem pilota avião aí sabe. E tem muito gestor que quer essa ajuda, né? Então, assim, a gente estava nesse próprio evento, eram 200 prefeitos de cidades até 50 mil habitantes, eles estavam super dispostos que eu quero saber, eu quero entender mesmo, me ajuda a ler esses dados. Porque tem muitos dados em fontes oficiais. Se a gente for ver, hoje no Brasil são mais de 50 fontes de dados oficiais. Só que não estão consolidados, ou não estavam até, né? Bright Cities Vim e outros sistemas também que hoje existem que fazem essa consolidação. Então, como que a gente pode mastigar esse dado e dar uma rota melhor, um lugar só que eu possa ver, né, a área de saúde, educação, todos os dados correlacionados, começar a entender a questão. Quem mais investe em saúde está tendo uma melhor performance na área de saúde, na educação a mesma coisa, começar a cruzar esses dados. Engraçado que não necessariamente, né? Às vezes quem investe mais não necessariamente vai ter melhor resultado. Rio de Janeiro é a cidade que mais investe em saúde. Você vê, a hora que você vê os resultados em desempenho, não necessariamente é o desempenho que a gente gostaria. Mas agora a gente também está com uma nova gestão, está tentando buscar. Rio de Janeiro está aí tem também bons exemplos, então mesmo cidades que estão, né, tendo problemas no desempenho, também tem boas iniciativas. Então, quando a gente fala do Rio, né? Rio de Janeiro que sofreu bastante com gestão, com descontinuidade de projetos. Acho que esse é um grande exemplo de descontinuidade, né? Novas gestões mudando. Mas o Rio de Janeiro estava em alta em 2015, né? 2015 Rio de Janeiro estava se planejando, né, para receber né, já estava no mundo todo fazendo palestras de todo o planejamento que foi feito para ter recebido Copa, o Papa, as Olimpíadas. Então, recebeu muito investimento para se transformar numa cidade cada vez mais, né, inteligente, para que pudesse receber esses grandes acontecimentos. Rock in Rio. E aí foi feito, né, o COR, que hoje é uma iniciativa ainda, um exemplo que a gente tem, né, o Centro de Operações do Rio de Janeiro hoje continua sendo referência mundial, que foi construído para atender todas as demandas desses eventos do Rio de Janeiro, e aí concentrou num lugar só
diversos serviços da prefeitura, num lugar que tivesse um monitoramento em tempo real. Trouxe a ajuda do Waze, né? Na época o Waze estava explodindo no Brasil para poder aumentar a quantidade de câmeras. É um exemplo também, a gente usa bastante, né, para exemplificar a cidade inteligente, que não necessariamente precisa de investimento. Como se aumenta a quantidade de informação de mobilidade ou câmeras? Faz uma parceria com o Waze, é gratuito, o Waze disponibiliza os dados, você consegue ver em tempo real como que está a mobilidade da sua cidade. E o Waze está no celular de todo mundo, ou seja, todo mundo então, é um agente. Todo mundo é um agente, é um ótimo exemplo de como a gente consegue fazer esse monitoramento. E o Rio de Janeiro foi o precursor, né, dessa parceria, começou no Rio, hoje está mais de 200 cidades no mundo. Uma troca de informação, para a cidade foi muito boa, porque o Waze disponibilizou uma informação que ele não tinha acesso em tempo real, eles colocam lá no centro de operação. Então, tem um acidente, ele consegue ver muito mais rápido o que está acontecendo aquele acidente, consegue, né, identificar uma ambulância para ir mais próxima, policiamento, rota e tudo mais. E para o Waze também foi importante essa parceria, porque daí a cidade, todos os ajustes de infraestrutura, o Waze era comunicado, porque tinha essa conversa, a troca. Então, para o Waze começou a dar rotas melhores para o cidadão, que faz com que o cidadão queira sempre usar o Waze. Até por isso que 7 anos depois estamos aqui, eu vim de Waze, né, para chegar até aqui, porque o Waze ele é muito relevante em termos de informação de trânsito, continua sendo, e essas parcerias só enaltecem isso. Então, é ganho para os dois lados. Investimento zero em termos de tecnologia ali, porque todo mundo tem um celular, né, ou quase todo mundo, não é todo mundo, mas a gente tem, né, uma grande parcela. Segundo os dados... tem mais celular do que pessoas, né? Então, a gente acaba sendo... todo mundo tem um smartphone, mas a grande maioria tem, e isso gera um dado que pode ser utilizado melhor pela gestão pública. Então, aqui tem um grande exemplo ali, super interessante aí para a gente também falar. Esse tipo de assunto, gente, se deixar, a gente vai até umas 19, 20, 21, 22 horas aí conversando. Essa foi Raquel Cardamone, minha parceiraça. Toca aí de novo, Raquel. Muito bom, Jones. Faça suas considerações finais. Fala da Bright. Eu vou pedir para o pessoal colocar no GC o link da Bright Seeds. Por favor, nosso time aí, coloca aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês entrarem no site da Bright, conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a Raquel faz. Sigam a Raquel no LinkedIn, nas redes sociais, que ela está lá bem antenada. E, por favor, faça suas considerações finais, Raquel, e muito obrigado por participar do nosso podcast. Aqui é um podcast informal, você entendeu? A gente vai falando aqui, a gente não é profissional do rádio, não é profissional da comunicação necessariamente, a gente gosta de tecnologia, de inovação, de TI, e estamos aqui fazendo esse podcast de inovação para levar novidades para os ouvintes, para os cidadãos e cidadãs que nos acompanham. Então, por favor, deixe seus recadinhos finais aí, fala um pouquinho mais da Bright e, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco do podcast. Eu que agradeço, parabéns pelo podcast. Eu falei que eu já vinha ouvindo alguns, né, e um deles ali do professor, que foi bem rico de informação. É um prazer estar aqui, acho que é importante a gente sempre levar conhecimento, o objetivo desse podcast é isso, para qualquer um, né? A gente entender melhor, né, como que a gente vive, e espero que aqui a gente tenha deixado um pouco de semente também para cada um que saia hoje ouvindo isso, comece a olhar a cidade de uma maneira diferente, né? Comece a entender que câmeras têm uma função também para ajudar a gente na gestão e como que a gente pode influenciar. Então é um prazer estar aqui. De novo, sou uma apaixonada aí por gestão pública, acredito sim que a gente consegue fazer a diferença e fica, né, a sugestão de vocês entrarem, conhecerem a nossa plataforma, é brightcities.com.br ou brightcities.city. Tem mais de 1.200 soluções e boas práticas aí para melhorar a cidade. Então, vai lá para se incentivar um pouco mais também e acreditar que a gente pode fazer a diferença, usar essa tecnologia, inovação, essas novas mentes criativas, né, para que a gente possa resolver problemas de uma maneira melhor daqui para frente. E se o dia você se candidatar e mudar de ideia, eu voto em você, viu, Raquel? Obrigado, Raquel. Obrigada, eu que agradeço, Jones. Obrigada. Essa foi Raquel Cardamone da Bright Cities. Mais uma vez, obrigado. Aguardem os próximos episódios, então, do podcast Pod Inova. Nos acompanhem por aqui e sigam nossas redes sociais, sigam nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho que sempre, toda semana, a gente vai estar divulgando um novo vídeo, um novo convidado ou convidada especial para falar sobre inovação, tecnologia, ciência, cidades e tudo aquilo que permeia a nossa sociedade atual. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito bom.